Olá, estamos aqui ao vivo, 8 horas da noite. Vamos ver se tem alguém. A gente falou que ia avisar, pedimos para vocês colocarem as notificações, mas acabou que a gente só conseguiu entrar agora mesmo, porque a moçada ainda tá aqui e ainda nem no escritório a gente tá. Tudo bom? Ai, Dani, que legal você tá aí. Tudo bom? Tiaras Coração de Mãe, Dani, tudo João, Jaque, tudo bem? Kathleen, tudo bom? Dani, que delícia, melhor de laço. B. Soares está aqui embaixo. Raul, tudo bem? Laura Gomes, Bianca, Bi, tudo jóia, querida? Joseli Prata, Dr. Legas, Idiomas, que delícia ser aqui. Carla, Tânia, Flavinha, querida. Oba, tava esperando. Maridão tá aqui, ó. Maridão aqui, ó, esperando pra entrar. E que legal, gente. Eu não tô no escritório, eu queria que vocês me falassem se tá dando pra ouvir bem, porque eles estão gritando muito. Eles estão ouvindo filme de terror e tem assim bastante gente aqui. E não dá pra ficar lá no escritório, vocês vão ouvir os gritos. Vocês estão ouvindo bem? Tá bem? Conte pra mim aí se vocês estão ouvindo bem, que a gente começa assim. Ótimo. Então assim, né? Tudo bom, Joyce? Seja bem-vinda. Tamiri, seja bem-vinda. Cá, ótimo. Estamos aqui no meu cantinho, nosso cantinho aqui de oração, que é o lugar da casa mais calmo aqui, que tá um barulhão, eles estão gritando, ouvindo filme de terror. Então, essa é a nossa semana onde a gente fala de uma das coisas que traz muita angústia, muito desespero para grande parte das pessoas, porque existe, assim, uma quantidade muito grande, né, de pessoas que fala que tem muita iniciativa e que tem pouca acabativa, que começa várias coisas ou que tem muitas ideias e que não consegue colocar essas ideias em prática, ou se começa a colocar essas ideias em prática, não consegue manter. E com todas as pesquisas que eu venho fazendo aqui, como o meu foco é sempre alta performance, produtividade e foco, o maior número das pessoas que me seguem está buscando mais isso. E isso realmente está cada vez mais difícil, porque a gente tem uma quantidade muito grande de opções. Quando às vezes a gente tem uma quantidade muito grande de opções, a gente congela, a gente acaba ficando com muitos caminhos, a gente acaba optando por caminho nenhum, justamente por medo de entrar num caminho, por medo de começar alguma coisa e falhar. E como eu contei para vocês na live, quero retomar um pouquinho isso hoje. Uma das descobertas mais recentes da ciência, um trabalho que foi publicado recentemente, mostra que boa parte das pessoas que procrastina, que não consegue muitas vezes dar acabativa, né? Isso é óbvio, não existe, é o que coloquei aí, não consegue permanecer em algo que começou, é porque tem muitas vezes uma baixa confiança em si mesmo. Então acaba mal começando, né, de medo de fracassar, ou quando começa, né, já desiste logo no início, nas primeiras dificuldades. E como eu falo, tudo na vida é treino. Independente de como você está, independente da sua situação, ninguém nasce com alta performance, ninguém nasce com muito foco, ninguém nasce fazendo as coisas muito bem. Tudo isso é aprendido. E claro, um ambiente onde uma casa onde não tem disciplina, uma casa onde não tem muita organização, uma casa onde as pessoas começam e param, nas primeiras dificuldades elas já param, né? Provavelmente a pessoa que nasceu nessa casa, ela vai seguir esse padrão, porque como eu já disse para vocês na outra live, o cérebro aprende por espelhamento neuronal. A gente acaba fazendo mais do que a gente vê. Então, isso não quer dizer que pais que têm consistência vão ter filhos consistentes. E pais que desistem fácil das coisas vão ter filhos que desistem fácil das coisas, né? Não é assim. A vida não é assim, tão lógica, tão diretamente proporcional, né? Como às vezes a ciência quer mostrar. Mas é maior a probabilidade se você vive num ambiente onde as pessoas têm mais resistência,
né? Que tem muito a ver com resiliência também, que é a capacidade de ser flexível, de ter um plano, de ter uma dificuldade, de ter uma pedra ali no meio do caminho, achar um outro caminho, mas não desistir, desviar da pedra e permanecer. E eu queria saber de vocês qual é a maior dificuldade de vocês aqui, para eu chamar aqui o meu digníssimo marido, que ele falou assim, começa, vai falando que eu vou aquecendo. Eu falei, então eu vou começar, vou falar fazer um overview da semana, e aí depois eu vou abrir. Quero que vocês hoje perguntem pra gente aqui qual é a sua maior dificuldade pra gente ajudar vocês. Vamos lá? Quem começa aí? Pergunte qual que é a sua maior dificuldade e no que a gente pode ajudar vocês hoje nessa live. Gente, feriadão, 8 horas da noite, esse tempo nosso tem que valer a pena. Medo de fracassar. Vamos aqui? Quer continuar? Quer falar? Medo de fracassar. Acredite se quiser, o medo de fracassar, Kari, ele é tão grande que às vezes a pessoa tem tanto medo de fracassar que ela mal tenta. Ela acaba não tentando de tanto medo que ela tem de fracasso. Ou porque ela já tem histórias de fracasso, ou porque a família muitas vezes acontece de começar a falar, cuidado com isso, cuidado ali, cuidado, né? A criança, na verdade, ela não tem medo de nada. Só que vão falando tanto para ela de tantos medos, que ela acaba se precavendo tanto que aí ela acaba não entrando em ação de tanto medo das coisas darem errado. Então, muitas vezes, o medo do fracasso tira a pessoa de ter a oportunidade do sucesso. É assim, o que eu tenho para falar para você? Se essa é a sua questão, ou se é de alguém que você perguntou, não existe outra forma a não ser fazer. É só a experiência que vai te dar a força que você precisa. É como querer criar músculo sem fazer exercício. É como querer correr sem começar a caminhar, né? Como eu falei outro dia na live aqui. Existem pessoas que falam assim, não, eu primeiro preciso começar a ter autoconfiança para depois fazer. Gente, esse não é o caminho. Primeiro você faz um plano, faz um planejamento, né? Sem planejamento, gente, é muito difícil você conseguir manter as coisas mesmo. Por quê? Porque aí com planejamento é difícil, sem planejamento é quase impossível, porque aí a coisa te engole, que é o meu texto de amanhã. A coisa vai te engolindo, né? Se você não consegue planejar. Então planeje e dê o primeiro passo, dá o segundo passo e um passo de cada vez, porque o medo de fracassar faz a gente viver uma vida sem graça. Faz a gente viver uma vida com o que a vida dá. Mas a nossa liberdade, Deus morreu para nos dar uma liberdade, para que a gente viva também uma vida em abundância. Então, se a gente começa a pensar que a gente tem capacidade, que a gente tem talentos, que a gente tem saúde e que a gente tem principalmente um cérebro privilegiado, que tem ideias, né? É uma judiação você passar pela vida sem ter coragem de insistir, né? Por mais minha mãe fez isso até com meu filho, vivendo para somar. A insegurança me trava. Não tem como você melhorar da insegurança sem ter experiência. Minha psicóloga fala que eu tenho medo do sucesso. Pode isso? Esse é o maior medo das pessoas. As pessoas dizem que tem medo do fracasso, mas o maior medo das pessoas é o do sucesso, né? Porque o fracasso é reconhecido. A zona de conforto é um lugar que a maioria das pessoas já conhece. Já o sucesso, já para você conseguir fazer alguma coisa assim relevante, dá muito mais trabalho. Então é muito mais fácil a gente ficar numa situação onde a gente já conhece. O cérebro, na verdade, gente, quem gosta de mudança é transportadora. O cérebro não gosta de mudança. Toda vez, por quê? Porque ele gasta mais energia. Toda vez que você vai mudar qualquer coisinha, teu cérebro quer voltar, porque o nosso cérebro é formatado para economizar energia. Então, toda vez que você for mudar qualquer coisinha, é 10 minutos a mais cedo que você vai acordar, não é fácil para mim, não é fácil para ninguém. Então, o cérebro está o tempo inteiro querendo economizar energia. Então, você tem que insistir com isso.
né? Quem mais? Quem mais? Eu acho que é isso mesmo. O medo de fracassar me faz não iniciar algumas coisas. Faço muitas coisas e não foco em nada, porque tenho medo de fracassar em uma única coisa. Então, enquanto você quiser fazer várias coisas, você não vai fazer nenhuma. Quem tudo faz, quem acredita em tudo não acredita em nada, quem faz tudo... o fulano faz tudo bem. Gente, tudo é muita coisa, né? A pessoa que faz muita coisa, ela não tem foco. Ela não tem foco, ela não vira especialista em nada e ela não é valorizada, muito menos remunerado socialmente por aquilo, né? Eu sempre falo, se quando você tem um problema grave, se você quer ir numa pessoa que conhece muito bem aquele problema que você tem, ou você vai numa pessoa que conhece de tudo um pouco, né? Ninguém quer, para resolver a vida, uma pessoa que conhece de tudo um pouco, né? Meu medo é não ter medo de nada. Então, Flá, na verdade isso não é... Ter medo é uma coisa completamente normal. É muito normal ter medo. Anormal é não ter medo, né? Porque o medo é uma emoção que Deus colocou na gente, até pra gente, por precaução mesmo, até por segurança, por instinto de sobrevivência. Então, não é normal não ter medo, né? Agora, quando o medo faz com que a gente não haja, quando o medo congela a gente, aí a gente precisa avançar apesar do medo. Tenho muita vontade de abrir um negócio da minha vida. Eu estou me puxando para conhecer todo o mercado e tudo. Tem que estudar, Adri. Muitas vezes a pessoa fala assim para mim, minha loja não vai bem, meu negócio não vai... O que eu mais recebo de direct é negócios que não vai bem. Só que a pessoa começa um negócio com a fé e com o talento para fazer alguma coisa. Qualquer negócio hoje, gente, precisa de conhecimento. Sem conhecimento, o povo perece. Porque não tem como você manter o negócio. Hoje eu sempre falo que mais importante do que o negócio em si é a gestão do negócio, é a estratégia do negócio. Porque qualquer negócio que você fizer hoje, né? Dificilmente você vai ter uma ideia disruptiva, por exemplo, como o que é disrupção? Uma ideia como o iPhone, por exemplo. Dificilmente alguém vai ter, né? Você pode ser que você tenha essa ideia, mas normalmente quando a gente tem uma ideia, alguém teve a mesma ideia em outro lugar e você está sempre concorrendo. E é ótima concorrência. É maravilhoso que alguém já tenha ido na frente e aberto o mercado para você. Só que hoje, para além de você pagar suas contas, você ter lucro, você precisa conhecer de um negócio. Então, muitas vezes a insegurança de montar um negócio é porque a pessoa ela não entende do negócio. Às vezes ela entende muito do produto, mas ela não entende de gestão, não entende do negócio assim. Então é para ficar inseguro mesmo, é para morrer de medo mesmo. Então vai, se capacita, faz um Sebrae, faz um Empretec e depois começa a pensar no negócio. Se não tem noção de negócio nenhum e tem um dinheiro melhor para investir, compra uma franquia. Aí você vai entender de negócio, você vai ter uma pessoa que organiza, você vai ter uma pessoa que pauta. Insegurança por pensar mais nos outros do que no que eu quero. Se alguém fala que não vai dar certo, eu já deixo a ideia para lá. Tem um livro maravilhoso para quem tem esse problema, Maria, que é O Vício de Agradar a Todos. É sensacional, da Joyce Meyer, porque isso é um padrão de comportamento. Validar demais, né? Existem 3 tipos de foco. O foco na gente mesmo, o foco no outro, uma preocupação muito grande com o outro, e o foco na sociedade, sempre preocupado com o que os outros vão pensar, sobre o que os outros vão fazer. Então, a primeira sugestão é comece a colocar o foco em você e se preocupar menos com essa aceitação. Quem se preocupa demais com as pessoas, um pouco de aceitação, óbvio, todo mundo quer, é natural. Mas se preocupar demais em ser aceita, demais em ser reconhecida, demais em ser validada, tem um fundo de rejeição que realmente precisa ser trabalhado. Esse livro, O Vício de Agradar a Todos, é muito legal, vai te dar vários insights. Por que a gente se sente travada sem saber por onde começar? Porque não sabe o seu porquê, porque não sabe o seu propósito. Quando a gente se conhece, aí é o autoconhecimento. E como eu falo para vocês, não existe melhor conhecimento sem autoconhecimento, sem conhecimento do alto. Então, quanto mais você quiser se conhecer, o que eu sempre indico, conheça um pouco mais a Deus. Porque Ele te criou e Ele sabe melhor de você do que você mesmo. Então, se aproxime de Deus, a paz vai invadir seu coração e você vai começar, Clenha, a conhecer melhor você.
Quando você se conhece mais, você vai reconhecer os seus talentos. E é impossível uma pessoa que tem autoconhecimento e sabe os talentos que tem, não ter ideia nenhuma. É impossível, porque Deus é criador e Ele pôs a criatividade dentro da gente. Criatividade vem do Criador. E não existe pessoa que não é criativa. Existe pessoa que não usa a criatividade. Mas pessoa que não é criativa não existe no mundo, porque todos fomos feitos do Criador. Precisava ouvir isso, amém. Falei hoje para uma amiga que o medo sempre vai existir, não devemos deixar ele nesse gente, e o medo ele nunca vai embora, graças a Deus. Uma dose de medo é fundamental, né? O que não é bom é a gente não agir por causa do medo. Mas o que eu vejo nas empresas e que eu não estou querendo é que não estão querendo. Depende da empresa, depende do que você vai fazer e depende do que você se propõe a fazer e depende do cargo. Se você for auxiliar de escritório, você tem que fazer de tudo um pouco, né? Mas para você chegar no alto de uma empresa, você tem que ter muito conhecimento do negócio inteiro, mas você precisa ser reconhecida, Mari, por alguma coisa que você sabe fazer muito bem. Você só vai pro topo de uma empresa quando a pessoa reconhece que você tem uma mensagem única, que você tem um talento único, que você consegue enxergar o todo. Mas você realmente conhece muito bem aquele mercado. Né? Fazer de tudo um pouco é quando que você está começando na empresa. Você pega um estagiário e tem que fazer tudo. Né? Você pega um auxiliar de escritório e tem que fazer tudo. Né? Mas quanto mais alto você chega em qualquer cargo, mais conhecimento específico você precisa ter, principalmente de estratégia. Obrigada, gente, nunca recebi tanta mensagem que nem no meu aniversário, não consegui ainda dar conta de tudo. Obrigada. É isso, exatamente, Cléia. Quem busca motivação o tempo inteiro é porque ainda não se encontrou. Por quê? Porque quem tem propósito de vida, quem sabe o que veio fazer no mundo, já é automotivado. Não precisa que o outro fique fazendo. Isso não quer dizer que a pessoa não desanima, que a pessoa não tenha vontade de jogar tudo pro alto, que a pessoa não tenha vontade... Gente, ter tristeza, ter vontade de jogar tudo pro alto, querer largar tudo e ir embora, é uma coisa normal. Todo mundo sente isso, gente. Né? Vocês acham que a nossa vida é ru-ru todo dia, felicidade todo dia, que a gente tá bem todo dia? Claro que não, graças a Deus. Por quê? Porque eu acho que o céu vai ser assim, gente, mas aqui na terra não. Então é muito normal você se sentir em tristeza, você sentir vontade de desistir. Agora, quem precisa ficar sendo motivado por algo, alguma coisa, alguém o tempo inteiro, tá faltando alguma coisa, tá faltando senso de propósito na vida. Né? Motivação é uma coisa que você tem que ter dentro. Tenho muita dificuldade de me adaptar. Fico achando que eu estou indo mais devagar que os outros. Me comparo muito e isso atrapalha demais. Tainá, escreve uma frase. Toda comparação é burra. Desculpa a frase, mas não tem outra que se encaixe. Toda comparação é burra. Porque a gente está sempre comparando coisas diferentes. Quando a gente fala em comparação de pessoas, então, isso não existe, porque Deus nunca fez nem dois iguais, nem gêmeos univitelinos são iguais, né? Por que a gente precisa, você vai fazer passaporte, vai fazer o RG, qualquer coisa, por que precisa da sua digital? Porque você é única. Então, não existe nada menos inteligente do que a comparação, né? Olhe sempre para o alto, né? Quando a gente olha muito para o lado, a gente cai. Falo todo dia de manhã. Falo todo dia. Amanhã começo tal coisa. Seja dieta, seja exercício, seja estudar. E não começo nada. Ou começo tudo e não dou conta. Socorro. Medina, volta pro post de terça-feira. Acho que é de terça-feira que tem assim. Começa uma coisa só. Mas põe uma meta baixinha. Então assim, não põe quero emagrecer 20 quilos. Coloca assim, quero emagrecer 1 quilo por mês. Porque aí, a gente chama isso de micrometas. Quanto menores as metas, mais você vai se motivando. Né? Não começa 4 coisas ao mesmo tempo. Começa uma só de pouquinho. Ops, mudou o comportamento. Kaká, graças às orações diárias. Barreto, não entendi, amor. Renata, você salvou a minha vida em uma live em janeiro. Uau! O qual eu queria a todo custo largar o emprego.
continuo no emprego e minha chefe mudou. Hey, que legal! A sua chefe mudou o comportamento e hoje está uma paz. Exatamente. Obrigada por essa deixa. Às vezes a gente quer mudar tudo porque a gente não tá bem. E o que eu falei para ela na época é assim: se você passar por essa fase, por essa dificuldade, por essa pessoa, você vai sair disso muito mais fortalecida. Não foge da situação, não fuja de uma situação. Deus te colocou uma dificuldade, Deus te colocou alguma coisa para resolver, é para você mesmo, não dá para o outro. Quer falar? Olha lá, o marido já tá aqui querendo falar, ele já se mexeu 25 vezes, então é hora de falar. Eu falei pra ele. Olá, deixa eu dar boa noite primeiro. Ela nem boa noite quer deixar eu dar. Gente, boa noite, tudo bom? Eu tô só aqui aprendendo aqui, né, com essa conversa. A Renata me ensina todo dia, né? Eu vi aqui, eu vou ouvindo e vou anotando. Eu vi aqui 3 coisas que a Renata tocou, que vocês tocaram, que é o medo, a perda de foco e a comparação. Eu acho que essas 3 coisas todo mundo carrega um pouco. Essa é a boa notícia. Todo mundo carrega um pouco, em maior ou menor grau, em determinado momento de vida ou outro momento, um sobrepõe o outro e muitas vezes eles estão entrelaçados, eles estão juntos e o pior de tudo, eles não querem se separar. Eles são danados, viu, Renata? Eu estava vendo aqui. Bom, eu vou falar rapidamente. Mesmo, né? Eles estão entrelaçados. Medo, eu acho que o medo, às vezes a gente percebe no medo a capa do super-herói. Sabe aquele super-herói todo poderoso e imortal? Muitas vezes a gente valoriza mais do que deveria. Eu penso que o medo é como um quarto escuro. A melhor maneira de colocar o medo no lugar dele é acendendo a luz. Quando eu acendo a luz, eu falo de uma luz no sentido da gente clarear dentro da gente, não colocar uma lupa aumentando o medo, a gente coloca ele no lugar certo. Qual é o lugar certo do medo? É o lugar de proteção. A Renata já trouxe essa fala. O medo é uma proteção, ele não pode passar para além disso. Quando ele passa para além disso, ele começa a desconstruir aquilo que a gente está buscando na construção. Então, de maneira muito simples, eu acho que a gente precisa acender a luz, como se fosse uma casa. O medo habita em algum cômodo, e às vezes esse cômodo ele está desabitado, está escuro, e a gente fica o tempo todo tateando, procurando encontrar alguma percepção. Em relação ao foco, que é outra coisa, a gente precisa perceber, em relação a determinado ponto, assunto, ou que a gente quer ou não, se aquilo está construído dentro da gente. Se aquilo está construído dentro da gente, aquela vontade de ser, ou de realizar, ou de fazer, ou de mudança, a gente então está pronto e precisa botar isso para fora, e o foco ele vai estar ajustado naquilo que está construído dentro. O que acontece que a gente perde o foco é que muitas vezes o foco nosso não está naquilo que está aqui dentro, está no coração. Eu gosto do coração, como tenho uma certa intimidade com ele, então o que está no nosso coração está bem firme lá dentro, a gente vai então botar para fora e vai saber de que maneira a gente vai se organizar para isso. Muitas vezes a gente quer atender alguma coisa fora e por isso a gente perde o foco. Então a gente precisa ajustar essa questão e fazer essa interrogação se aquilo que eu quero, ela está ou está dentro de mim, né? E claro que a comparação também ela acaba permeando a nossa vida, porque o tempo inteiro a gente trabalha com medidas, a gente está o tempo todo comparando, e o ruim disso é que a gente compara a gente com alguma coisa, né? Ou alguma coisa com a gente precisa usar só a métrica interna, quais são os valores que permeiam a minha jornada, a minha caminhada, o que eu quero que seja atendido em mim. Porque quando eu percebo que eu vou atender a uma necessidade minha interna de sentido, significado ou qualquer outra coisa, eu deixo de olhar para fora, porque o fora não me interessa. O fora, ele não tem o poder nenhum para poder intervir ou interferir
Então eu acho que assim, a comparação ela mora muito no sentido que a gente também precisa fazer esse movimento interno aí. Então eu acho que essas três coisas, de tudo que a gente falou, acho que para começar a esquentar, né, Renata? O que eu estava perguntando para ele, a gente estava conversando antes de começar a live, muitas pessoas chegam até ele e precisam de mudança. E ele atende muitos casais, né? Não é que ele atende casais, ele atende sempre uma pessoa, mas sempre o marido vai junto, a esposa vai junto. E o que ele estava me contando é que a pessoa sempre quer colocar a responsabilidade no exame ou em alguma outra coisa que não seja ela mesma. Eu acho que isso é muito comum. Vamos dar um exemplo prático para a gente pegar aí esse conceito que a Renata está falando. Tem muitas pessoas que chegam com um problema de infarto, por exemplo, que é a minha rotina do dia a dia. Quando está na fase aguda e quando está nessa fase de hospitalização e nessa fase recente de pós-tratamento, pós-intervenção, as pessoas colocam como meta prioritária a mudança do estilo e dos hábitos de vida. Bom, quanto tempo dura isso? Isso dura, em média, uma pesquisa que foi publicada na Cleveland Clinic, dura em média 6 meses. Dali 6 meses, elas voltam a ter o mesmo comportamento que elas tinham antes. Depois de passar por um infarto, quase morte, por um problema grave, sério e com a mortalidade alta, não tratada, claro. Então, dali 6 meses, elas voltam a ter o mesmo hábito. E essa foi a pergunta que a Renata tinha me feito. Por que isso acontece? Poucos mudam, alguns mudam. Uns mudam drasticamente a vida. E uma grande parte, se não pelo menos a metade, eles não mudam e logo depois voltam a ter os mesmos comportamentos. Claro que tem muitas janelas para a gente observar esse processo de mudança e a gente não pode ser simplista. Eu vou tratar e vou tocar numa que me chama a atenção de imediato. Principalmente, as pessoas não se apropriam da história delas naquele momento. E essa história ela vai como se fosse diluindo, como um café com leite. Aparece naquele momento bem escuro, bem forte, e ao longo do tempo ele vai diluindo, daqui a um pouco virou só leite. Apropriar da história como um olhar de oportunidade, de gratidão, é fundamental para que essa história possa gerar vida, mudança e principalmente que essa mudança se sustente. Quando a gente não se apropria da nossa história, seja do momento de dificuldade, seja do momento de risco de vida, a gente não tem um olhar de gratidão e a gente não se apropria, essa história vai se diluir e essa história em pouco tempo vai deixar de ter importância. Isso acontece também com o casamento, em relacionamento. As histórias se constroem, o casamento se constrói sólido e ao longo dos anos o que vai acontecendo? As histórias vão se diluindo porque a gente não se apropria da história. Não tem diferença, é a mesma coisa. Então, o fato é que o processo do adoecimento, principalmente agudo com risco, ele traz uma oportunidade única de que a gente estabeleça um ponto de viragem, um ponto de ruptura, aonde a gente precisa se apropriar dessa história, que é uma história nossa, é uma história legítima, e a gente então precisa seguir adiante contando e recontando essa história. Uma dica que eu gosto: a cada tempo faça uma paragem e faça um olhar para trás. Eu chamo isso de um movimento de recursividade. Você volta na tua história para poder recontar e perceber com um olhar de gratidão aquele momento, aquele fato que aconteceu, e aquele fato te possibilitou que você seguisse adiante e que você estivesse hoje aonde você está. O que acontece é que a gente vai esgarçando esse fio condutor, a gente vai esgarçando essa linha do tempo e daqui um pouco essa linha do tempo se desconstrói e a gente então, não tendo esse recordatório com esse olhar, a gente acaba voltando a fazer, a enxergar, a viver pela mesma janela que a gente vivia, enxergava e tinha as atitudes que a gente tinha antes de que isso acontecesse.
Esse exercício é o primeiro dia da Academia do Foco 3, é o exercício de recursividade. Nós vamos fazer uma aula ao vivo na Academia do Foco 3 para ensinar esse exercício para programar o próximo semestre. A gente vai fazer a recursividade da sua história do primeiro semestre para a gente conseguir planejar o outro. Quando acabar a live eu vou colocar o link aqui, você vai poder só dia 24, dia do meu aniversário de 47 anos, vou celebrar abrindo a terceira Academia do Foco. Acabando a live você pode colocar nas primeiras 24 horas, só pode comprar a Academia do Foco quem estiver com o nome na lista de espera. Depois das 24 horas a gente vai abrir para todas as pessoas, inclusive as que não estão na lista. Então, se você quiser realmente ter um segundo semestre diferente e fazer esse exercício que ele falou aqui, ele falou a teoria, nós vamos fazer na prática, eu vou te ensinar a fazer recursividade. Se inscreve, Academia do Foco 3, abre dia 24. Dia 24 ao meio-dia abre as inscrições e vai até dia 25 ao meio-dia, exclusivo para quem está na lista de espera. Vai ter preço especial e assim, vai ter muita novidade e vai ter uma super surpresa, mas eu só vou contar para vocês a surpresa no dia do meu aniversário, numa live que eu vou fazer meio-dia. Exatamente esse exercício. E você nem sabia esse exercício. Não, aqui não vai mexer, ó. Senão aqui sobe. Peraí. Gente, medir. Peraí. Opa. Eu tô aqui. O que você fez, querido? Então não tô conseguindo. Gente, que mais aí? Não tô conseguindo mudar aqui agora. Aonde é? Aqui? Aqui não é lado. aqui. Aqui, ó. Aqui, consegui. Aqui, ele mudou aqui. Que mais, gente? Recursividade. Percebi que isso muda das estações do ano, tipo primavera, verão. Gente, mais perguntas. Você tem mais alguma coisa depois da recursividade para falar que você tinha colocado? Você falou que você percebeu das pessoas que alguns se apropriam de histórias e outros não. Agora eu queria que você me falasse o que você me contou da autorresponsabilidade, do negócio que você falou da esposa e do marido. Eu acho que existe um ponto importante. Põe a mão de novo lá. Não, tá bom. Senão você dá tapa na minha mão. Não vou dar tapa na sua mão, mas não vou conseguir. Olha o querido nosso Robles. Tudo bom, Alexandre? Robles? Gente, quem ainda não segue, Robles.Alexandre, sigam ele todos os dias, 6h30 da manhã. Espetacular. Muito bom, Alexandre. Obrigada, querido. Obrigado. Bom, eu acho que existe uma coisa lá, muito importante, interessante nas consultas, eu observo muito. Quando vem um casal, fica assim. Isso acontece mais com o marido. O marido fica quieto, a mulher conta toda a história dele. E eu pergunto para o marido, e que remédios o senhor toma? O marido fala assim, pergunta para minha esposa, porque é ela que me dá. Ela que me coloca os remédios na boca. Gente? É mãe, né? Eu não sei se vocês já viram alguma coisa dessa. Mas assim, isso é muito comum. O que eu quero trazer para isso, para essa conversa nossa aqui, para esse bate-papo, é principalmente um tema que eu gosto muito, chama autorresponsabilidade. Quando a gente fala do processo de mudança, fala do foco, fala da comparação, fala do medo e fala de implementar novas mudanças e assumir o papel, a gente precisa ter autorresponsabilização. E a gente tem uma grande dificuldade com essa autorresponsabilização, porque a gente sempre quer terceirizar para o mundo, para as pessoas, alguma coisa que deveria ser própria e a gente deveria assumir esse custo. Então, o custo da realização, ele não é só nosso, mas ele é em grande parte nosso, sim. E a gente tem que assumir isso quando a gente quer mudar ou quer traçar algum caminho diferente. Então, essa autorresponsabilização,
E aí o primeiro combinado que a gente fala, bom, o senhor tem o problema, o senhor vai assumir o papel de tomar o seu remédio na hora certa, da maneira adequada, dos horários adequados, afinal de contas, o senhor faz para atender a sua pessoa, não para atender ela, porque ela não está com problema. Então a gente precisa começar a mudar nas pequenas coisas esse processo de autorresponsabilização e não é uma coisa fácil. Não é fácil porque ele escapa por entre as mãos de maneira muito sutil e a gente não percebe muitas vezes que está delegando uma coisa que é responsabilidade minha. E quando a gente começa várias coisas e não termina nenhuma, muito dessa coisa de falta dessa autorresponsabilidade. É como se a pessoa não começa, ou ela começa várias coisas, ou ela tem muitas ideias, não coloca nada do papel. É como se inconscientemente ela acreditasse que algum milagre, alguma coisa sobrenatural vai acontecer. E não vai, gente, não vai. Se você não fizer planejamento, processo, e principalmente tiver consistência e coerência, e aí eu queria falar um pouquinho de coerência, que muitas vezes a gente não consegue manter as coisas, não sei o que você pensa sobre isso, Humberto, mas porque aquilo não é pra gente fazer mesmo, aquilo não tem nada a ver com a gente, aquilo não é coerente com o que a gente quer. Às vezes quando a gente faz força, quando que a gente sabe que uma coisa não é coerente com quem a gente é, com a nossa história, com os nossos talentos? Quando a gente faz força demais para fazer. Né? Quando você faz força demais, né? Quando a gente faz força demais para fazer alguma coisa, aquilo pode ter certeza que isso não quer dizer que não tem esforço, mas força demais quer dizer que aquilo não é coerente com quem você é. Talvez você esteja olhando muito para fora e pouco para você. Só assim, começa um monte de coisa e não termino, fico sem rumo. Então começa uma só, Dinha. Começa uma só e tenta manter. Só que, gente, não é fácil, porque é treino. Porque essa coisa de parar, começar e parar, é um padrão, é um comportamento, é uma coisa que você aprendeu. Então é quase que involuntário. É uma coisa que você faz até sem perceber. Teve uma de vocês que falou aí assim, eu tô com 1000 ideias e cada hora eu tenho mais de 1000 ideias. Pega um papel, fica uma semana escrevendo todas essas ideias. Depois, escolhe 3. De 3, escolhe uma só. E só desiste depois que essa ideia der certo. Faz esse método e depois você me conta. O que mais que você quer falar? Eu acho que essa ideia, vamos colocar de uma maneira, eu gosto um pouco de metáfora. Eu queria dar um abraço na Cristina Davanzo, que é uma querida nossa aqui também. Tudo bom, Cristina? Bom, um monte de ideias é como um café. Você pega o coador, coloca um monte de pó de café, a hora que filtrar, você tira aquilo que realmente é palatável, né? O que não for palatável, você vai lançar fora. Muitas ideias funcionam dessa maneira. A gente precisa... Eu posso falar assim, Renata? A gente precisa coar o café. A gente precisa depurar essa bebida. Né? A gente precisa depurar para que realmente ela possa fazer a diferença. E dentro desse depurar tem muita poeira, tem muito pó que aquilo não vai adiantar, não vai servir, não vai agregar. A outra coisa que eu gosto nisso é que a gente tem muito ruído. Nós estamos vivendo uma fase que a gente precisa de paragens, a gente precisa parar, precisa fazer uma leitura interna, a gente precisa se perceber, porque o tempo todo a gente quer movimento, mais, porque o mundo quer movimento o tempo todo. Então, essas paragens que a gente deve aprender a fazer, e a gente tem habituado aqui, qual que é o momento de paragem? Cada um tem o seu, a gente pode contar um pouco do nosso. Eu, por exemplo, eu gosto desse momento em torno de 10 para 5 da manhã até 6 horas. 10 para 5 nada, gente. 4h30 tá de short do meu lado. Porque esse momento é o momento que eu faço o meu devocional, que eu converso com Deus, Ele já está me esperando, né? E todo dia Ele sempre dá alguma risada de alguma bobagem que eu falo, né? Então, esse é o momento de paragem, é o momento que eu preciso olhar para dentro, porque quanto mais eu olho para dentro, mais eu encontro o divino. Mais eu me encontro, em me encontrando, eu também me encontro com o divino. Então, esse momento de contemplação
para nós de meditação em Deus, ele é fundamental. A Cristina lembrou ali, intimidade. Essa intimidade é que faz com que haja um silenciar das ideias, para que somente prevaleça aquela ideia que tem um norte, que tem uma linha, um fio condutor, que tem um trilho que é possível a gente seguir. Eu brinco às vezes que eu no período da manhã eu sou o período mais produtivo. Eu tenho milhões de ideias que eu sou capaz de construir um mundo, mas por outro lado eu também tenho medo, porque muitas delas parecem esses pop que saem e evaporam. Né? Esses coraçõezinhos assim, é lindo receber, mas acabou. Agora, eu preciso entender quais deles que realmente existe uma semente aqui dentro, e que essa semente pode, que faz sentido, né? O que faz sentido, e o que essa semente que pode produzir fruto, e que esse fruto possa ser sustentável. Então, assim, de maneira muito prática, para nós, para mim, com a Renata e aqui em casa, a gente busca em Deus. Como a gente busca em Deus? Fazendo esse mergulho interno, essa meditação que a gente faz de manhã. Quanto mais silencioso nós estamos, mais a gente consegue ouvir a voz de Deus. Então, esse silenciar de manhã, ele determina o nosso dia, as nossas ideias, a nossa rotina, o nosso trabalho, as nossas relações, porque isso vai ser permeado, é como uma esponja que está seca, encharca pela manhã, ela fica cheia, e ao longo do dia você tem líquido, você vai espremendo ela aos poucos, ela vai soltando líquido aonde você estiver fazendo o que você faz, independente da tua área, eu na minha, vocês na de vocês, a Renata na dela. Então eu acho que esse encharcar da esponja possibilita que ao longo do dia a gente vai então liberando isso que foi absorvido e que foi conversado. Tanto ele como eu, a gente tem uma mente muito inquieta. Né? Então, assim, o Augusto Cury fala da síndrome do pensamento acelerado. Nossa, quando você começa a ler os livros e falando de síndrome do pensamento acelerado, todo mundo se identifica, né? E a gente se identifica demais também. E nos últimos anos, né? Quando a gente começou a fazer essa meditação cristã, que a gente medita na palavra de Deus, a gente não medita no nada, a gente medita na palavra de Deus, a gente tem um momento que a gente fica quieto. A gente não fica nem lendo a palavra de Deus. A gente fica sentindo a presença de Deus. Eu tenho certeza, eu não quero acordar atrasada, porque Ele está ali me esperando. Eu no meu canto, Humberto lá no dele. Humberto acorda bem mais cedo que eu acordo 5h10, ele 4h30, 4h40 já está pronto. E assim, eu não quero atrapalhar ele, às vezes eu vou pegar o café, porque às vezes ele esquece de trazer para mim. Veja só. Isso acontece, gente, nas melhores famílias, porque ele que faz o café, ele deixa pronto o café e ele traz pra mim. Mas ele fala assim, ele mal fala oi pra mim. Por quê? Porque Deus tá esperando ele lá embaixo. Mas Deus tá comigo aqui. Então eu fico quietinha, fico uns 10 minutos sentada assim, aqui no meu cantinho de oração, percebendo Deus, sentindo a presença de Deus. E depois eu vou fazer minha oração, depois eu vou fazer a leitura da Bíblia e depois eu vou escrever minha oração. E parece que assim, a minha cabeça abre, depois que eu escrevo a oração, então parece que assim, abre a minha cabeça, aí aquele mundo de coisa, aquele mundo de ideia, assim, não sei para onde começar, não sei para onde ir, aí tudo vai, gente, conforme a paz que a gente tem dentro, é a paz que a gente vai ter fora. Esse mundo de ideia, esse monte de dificuldade, essa falta muitas vezes de coragem, é porque a gente às vezes está acreditando muito mais na gente do que quem realmente tem poder. Então o que a gente de verdade a gente crê é que tudo começa e tudo termina pela fé. E assim, um bom começo de dia garante o seu final. Só que o teu bom dia, né, ele começa à noite. Então, quanto mais eu escrevo, como escrever a oração, Dinha, eu acabo de fazer a minha oração, quando eu leio uma passagem bíblica, depois eu percebo assim, o que aquela passagem bíblica falou para mim, um pedacinho assim, e eu deixo um caderninho, eu tenho um caderninho, e eu vou falando com Deus e escrevendo. Essa oração escrita transformou nossa vida. Eu acho que a oração é um tema interessante. Eu não sei se algumas de vocês já leem alguns textos que a gente escreve, da Renata vocês acompanham. Eu tenho um de oração que eu escrevi ontem, eu vou colocar qualquer dia agora. Eu escrevi ontem.
A oração, a gente às vezes precisa mudar o conceito da oração, porque eu estou dizendo por mim, muitas vezes eu vi a oração como um pedir, como uma necessidade, como um processo de escassez. Não, a oração é o momento de maior abundância que a gente tem. Então a oração é uma oração de encontro. Eu me encontro com Deus para conversar. A gente conversa com um amigo, a gente conversa com pessoas, intimidades. O que Deus espera da gente é que a gente tenha essa intimidade com Ele. Então a gente distancia Deus, coloca Deus muito longe, Deus está muito perto. Deus está muito perto. Deus, a oração para mim é um ponto de encontro, onde a gente tem a oportunidade de colocar o dia a dia da gente. Muitas vezes eu começo a oração, o meu encontro... Fala como você faz a oração mesmo, do jeito que você fala, igual você fala para mim. Eu sento, nós temos 2 poltronas que ficam juntas, uma do lado da outra. Eu sento na da esquerda, porque Deus já está na da direita. Ele sempre chega na minha frente, eu tenho que confessar isso. Quando eu chego, ele já está na direita, então ele também é um pouquinho sistemático. Ele senta sempre na direita, eu também sou um pouquinho sistemático, sento na da esquerda. Aí eu pergunto, nós vamos conversar do que hoje? Quando eu pergunto, nós vamos conversar do que? Nós já estamos orando. Nós já estamos orando. Então, oração é esse relacionamento da gente tentando devagar se aproximar. Como realmente existe uma pessoa, porque é uma pessoa real que está do meu lado. Não é algo distante. Então, primeira coisa, eu preciso mudar meu modelo mental de quem é Deus e do Deus que me ensinaram. Porque muitas vezes a gente traz um Deus que a religião nos ensinou, que é diferente muitas vezes do Deus real, esse Deus que caminha com a gente durante o dia todo, ele caminha junto com a gente. Esse é o Deus que a gente acredita. É um Deus que, através da morte de Cristo, através do sangue, da cruz, ele possibilitou que a gente tivesse um encontro real, verdadeiro, íntimo, diário com ele. Essa é a nossa oração. Então eu não vou pedindo alguma coisa, porque o relacionamento, ele acaba me trazendo essa oportunidade de eu colocar. Às vezes eu falo, poxa, hoje eu estou mal-humorado para burro. Nem eu estou me aguentando. Ele dá risada de mim. Fala, poxa, se você não está se aguentando, eu vou ter que te aguentar? E o pior é que ele me aguenta. E aí eu começo a contar por que eu estou mal-humorado, por que eu não estou de bem comigo, por que eu não estou... E a gente, nesse contar de histórias, a gente acaba se despindo. E quando você se percebe, você está nu daquilo que te incomodava. E a oração está feita. É simples. E assim, e a oração, a gente vê a oração como algo assim, né? Você imagina se só você fala. Né? Imagina um relacionamento, né? Eu tô com ele aqui, aí eu falo. Quando ele vai falar, eu falo assim, nossa, mas agora eu preciso ir embora. Quando você ora, fala com Deus, mas não dá tempo, não fica parada. Deus está no silêncio. E não fica quietinha ali esperando que ele vai falar com você. É como se você estivesse num relacionamento falando. E quando o outro fosse tentar abrir a boca, você falar, tchau, agora eu preciso ir. Ou seja, só você falou, né? E assim, você precisa ouvir a voz de Deus. E isso é treino. Como que a gente ouve a voz de Deus? Tendo intimidade. Quanto mais intimidade a gente tem, Humberto, do jeito que ele chega, a forma que ele abre a porta, eu sei se o dia foi bom ou ruim. Por quê? Porque eu tô com ele há 24 anos. Né? A gente tem 23 de casado, 24 que a gente tá junto. E assim, do jeito que ele me olha, eu já sei. Por quê? Porque eu tenho intimidade. Né? Então a Gabi falou assim, eu ainda não consegui ouvir essa voz. Por quê? Porque não teve consistência muitas vezes nesse esperar, nesse silêncio. Às vezes a gente está ocupado demais para orar. Isso é o nome de um livro, do Bill Hybels. Ocupado demais para orar. Às vezes a gente está tão ocupado, assim, e é muito diferente você ser ocupado e você ser produtivo. Quando você tem um propósito de vida, quando você sabe o que você tem que fazer na vida, você é produtiva. Agora, você pode trabalhar 18 horas por dia e ser só uma pessoa ocupada. E assim, se eu tivesse que dar uma dica só para vocês, uma só, e pensa que até a partir de amanhã você nunca vai mais ouvir falar nada, não vai entrar na academia 3, não vai fazer mais nada, uma dica só, dedique a primeira hora da manhã para Deus. Dedique tempo para o seu silêncio.
Comece a escrever sua oração. Comece a falar com Deus escrevendo. Você não tem ideia do quanto isso abre a sua mente para a criatividade, o quanto isso te liberta, o quanto isso melhora o teu foco, o quanto isso aumenta a sua coragem, e quanto mais você vai tomando a palavra de Deus, quanto mais a palavra de Deus vai entrando no seu coração. Não existe a palavra de Deus entrando no seu coração. Isso é empoderamento, né? Isso sim, porque aí você percebe que não é você que tem poder. Eu acho que dentro dessa rotina, só tem 3 minutos, eles vão acabar com a gente igual acabou aquele dia. Aqui, só para encerrar, eu aproveitar que o Alexandre Robles tinha entrado aqui na nossa live. Eu tenho me habituado todos os dias, o Alexandre já é uma companhia nossa das rotinas da manhã também. Quando eu volto da atividade física, eu sempre venho ouvindo. O Alexandre Robles, ele tem uma mensagem de 2, 3 minutos que ele entra, vai lá na cozinha, dá o recado, prepara uma bela de uma refeição e vai embora em 3 minutos. E eu e a Renata, nós estamos ficando impressionados com isso. Então, é uma outra dica que tem ajudado bastante a gente no nosso dia a dia, né, Renata? Verdade. Então, assim, a nossa dica é: você quer mais foco, mais atenção, mais concentração, começar uma coisa e terminar, tem que abrir espaço dentro de você. Sem espaço dentro, você não consegue olhar para fora. A mudança é de dentro para fora. E não existe mudança na criatura sem conexão com o Criador. É da conexão com o alto que você tem conexão com outras coisas. Simples assim, só isso, mais nada. Eu espero vocês na Academia 3, nós vamos fazer um monte de exercício e eu vou cada vez mais trazer essa bênção de marido que Deus colocou na minha vida para abençoar vocês assim como Ele me abençoa. Dá os últimos considerações, gente, que tá acabando. Vou pôr o link aqui, tá? A Renata me mostrou uma pitada dessa Academia 3 e eu fiquei com palpitação. Eu fiquei com palpitação pelos temas, pela maneira e pelo olhar diferente que acaba abraçando tudo que ela construiu e que muitos de vocês construíram juntos. Sabe aquele guarda-chuva que abraça o restante? É essa Academia 3. Que graça! A Joyce, hashtag por mais lives com o Humberto. Amém! Que é isso aqui, ó, para trazer a criatura. Para resumir, ó, Gustavo, e aí? Gustavo querido. É cliente, grande amigo. Bom, gente, eu acho que a Renata falou tudo. Abrir espaço, esse espaço está dentro. Fora, a gente vai buscar só o periférico, mas tudo está dentro e tudo que vocês precisam já foi dado por Ele. Tudo tá aí. Tudo dentro. Precisa acessar. Tá tudo aí. Só acessar o que está dentro. Quando você abre espaço e se conecta com o alto, tudo, seus talentos, seu propósito de vida, sua voz, as coisas acabam surgindo que você vai ficar maravilhada. A gente acredita nisso. Separa a tua primeira hora do dia aí para quem te deu o dia. Continua com a gente aqui. Amanhã tem mais um post para vocês, porque tem muita coisa que é para iniciar e não é para acabar. E tem muita coisa que é até importante desistir, né? Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Gente, mais uma vez, obrigada demais por vocês estarem aqui. Gente, que Deus abençoe vocês. Deus derrame do seu azeite sobre toda a sua família. Amém, Pastor Gustavo. Obrigada, gente. Vou acabar a live. Assim que a live entrar e compartilhar, vou colocar o link para vocês. Dia 24 de junho, dia do meu aniversário, meio-dia, 24 horas para vocês fazerem a inscrição com super desconto. Vocês não têm ideia da novidade que eu vou contar para vocês. Vai ter uma live meio-dia do dia 24. Que Deus abençoe vocês. Vou contar muita novidade aí. E tamo junto. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigada, gente.